Boa, vamos Pessoal, vamos lá. Então, seguinte, temos uma convidada ilustre. Desculpa falar assim, eu sou meio italiano, então levo para cima mesmo. E é verdade. Então, Daniela, a gente se conhece há bastante tempo, Dilson, esposo também, vieram recomendados pelo André, que alguns conhecem aqui, né? E a gente começou o trabalho de hormônios, essa coisa que todo mundo faz, né? Aqui, né? E depois, eu estou estudando Jung, estou me formando na Suíça, né? Vink, né? Daniela Vink, alemã, né? Tamanhinho, né? Alemã. E estudando na Suíça, na escola do Jung mesmo, né? Na casa dele. Isso foi bem interessante, né? Uma história brilhante, né? Uma engenheira que chegou nos altíssimos cargos executivos e tinha uma vida espiritual bastante agitada também por causa do cunhado, André, na época era cunhado, né? Ex-marido da Camila. E em algum momento ela falou, puta, quero ver isso aqui, né? Então largou a parte executiva de bastante sucesso, foi para, vamos aí de novo, começar tudo outra vez, 5 anos de formação, na casa do cara, né? Bem legal. E aí, logo que eu comecei os cogumelos, ela já era minha paciente. Puta, Dani, esse negócio aqui, ó, vamos ver aí, né? E foi a primeira menina que teve transcendência aqui. Que a gente fazia as meninas e ficava sempre uma viagem tipo 2, né? Freudiana. Sombra, passado, memória. E não ia muito, né? E a Dani falou, pô, vamos aí, vamos ver. Eu expliquei, ó, todas as meninas até agora só viajam em 2. E aquela, fantástico. Até como boa engenheira, né, eu tenho um medidor de onda cerebral, no meio da... Põe aquele negocinho lá, vamos ver a onda cerebral. Tudo onda delta, né, tá em coma. A onda do coma é a onda cerebral que a gente apresenta na experiência, né? E aí medimos, foi super... Só que não era como. Só que o coma é diferente. Morreu mais pra saber, né? Depois de um tempo ela passou a atender comigo, a gente fazia, depois dessa fase cebola Karen, que é a primeira, a Dani começou a fazer o que hoje a Mariana faz. A maioria de vocês foi com a Mariana, né? Mas era a Dani, né? E a Patrícia fez com a Dani. Acho que é a única Dani. Depois todo mundo com a Mari. E depois eles se mudaram para a Europa, né? Eles têm um filho na Alemanha, ele tem uma filha na Inglaterra, era mais fácil ficar mais perto dos filhos, foram para Portugal, estão lá, trabalhando remotamente. Muitas das pessoas que saem daqui da sessão e querem uma psicoterapia são pacientes da Dani, né? A gente troca umas figurinhas. E aí foi, quando você puder, venha, né? Porque é um monte de conhecimento, essa parte do Jung é riquíssima, e eu sou meio retardado nisso, né? De verdade, sei um pouquinho. Eu sou psiquiatra, mediquinho, é outra conversa, né? Eu não estudei profundamente. E muito legal que eu vou contando muitas das coisas que eu vivi desde o começo, me acompanhou desde o começo também. E as coisas que eu vejo na viagem, que eu dou um tipo de interpretação, através do Dr. Celso Charuri, através de pensamentos religiosos ou pensamentos filosóficos, ela vem com esse... o Jung viu assim, ó. Aí depois o Jung viu assim. Então, é muito interessante isso. Até tive uma conversa semana passada dessa terceiro ano meu, que foi uma coisa que mudou. Eu falo para vocês do corpo. Puta, os caras estão treinando meu corpo, que puta saco, que coisa que tem, né? Desconfortável. E aí ela falou, isso é... Aí ela começou, as 4 letrinhas que eu brinco com vocês, faço o teste, eu preciso saber, porque correlaciona com a viagem. Aquelas 4 letrinhas, eu tenho um conhecimento muito pequeno daquilo, né? E a gente bate palmas. Ela falou, pá. Aí eu falei, nossa... Exatamente o que o Jung falou, que é o que eu estou sentindo nas minhas viagens. Quer dizer, o bicho era foda lá, o Jung era foda mesmo. Né? E aí a Dani falou, podia falar disso. Eu falei, vamos embora. Então hoje, bem-vinda, muito obrigado.
Não, E vamos eu bater que um papo. agradeço, muito legal. Ó, eu fiz até uma colinha aqui, porque tem tanta possibilidade de coisa pra falar, e pra não me perder, vou fazer um roteirinho. Mas qualquer coisa a gente larga o roteirinho e faz outro caminho também. Então, acho que é um grande bate-papo. Vocês vão me interrompendo, a gente vai trocando ideias. Acho que tudo que você traz em linguagens tão ricas, né, como a do Celso, da Provida, quanto da neurociência, da psiquiatria. Jung, para mim, é mais um caminho, mais uma das linguagens legais que a gente pode olhar e que tem paralelos com uma série de coisas. A gente vive achando paralelos entre as linguagens que você Eles estudou. bebiam da mesma fonte e falavam uma língua cada um, mais ou menos. Então, acho que a proposta hoje é trazer mais uma linguagem paralela às que vocês já têm conversado, discutido e tal, para a gente poder, de fato, fazer esses paralelos aí, que acho que a gente enriquece quanto mais a gente vai ampliando o repertório, né? Mas sem nenhuma grande pretensão, acho que é só mais uma linguagem paralela mesmo. Então, acho que para a gente começar, eu preciso contar rapidamente para vocês como o que o Jung entende por psique, como que é a estrutura psíquica. É só um pedacinho que a gente vai dar uma olhadinha rápida, enfiar no bolso, e daí a gente vai falar sobre o caminho de desenvolvimento e o que isso poderia ter a ver com a psilocibina. Tá legal? Então, para o Jung, psique é o nosso aparato, né, psicológico como um todo. Né? É mente, cérebro, é o aparato como um todo. E para ele, a gente pensa psiquicamente, estrutura psíquica, a gente pensa em 3 grandes elementos. A gente pensa em consciência, e aí o ego é o centro da consciência. O ego é tudo que eu sei sobre mim está no ego. O ego é esse gerentão, aí, esse administrador da vida psíquica, consciente. Mas para Jung tem outros 2 níveis, além do consciente, que são igualmente importantes. Um que ele chamou de inconsciente pessoal, que vulgarmente a gente chama de sombra, tem mais a ver com esse inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal? É tudo que eu não lembro mais, que está armazenado, que está guardado. Então são memórias esquecidas, que algo pode acontecer, ela pode vir para a consciência, eu posso recordar, mas ela está lá esquecida, está guardada. Ou coisas que eu reprimi, eu não gosto em mim, eu sinto vergonha, e aí a gente faz uma força, a gente faz uma força consciente para guardar esse treco aí no fundo do baú. E meio que a gente põe no baú e guarda lá, e esquece que isso existe. E toda vez que algum conteúdo desse inconsciente pessoal faz força para subir, porque aconteceu algo na vida, eu sinto vergonha, me lembro, e eu tendo a reprimir. Se eu não estiver fazendo um trabalho de desenvolvimento, eu tendo a reprimir. Então é isso, é o que eu não gosto em mim, é a minha vida pessoal, que não pôde se desenvolver, é o que eu vivi e esqueci. Isso tudo é o meu conteúdo pessoal, aí, meu inconsciente pessoal sou. E tem um terceiro elemento, super importante também para Jung, que ele chamou de inconsciente coletivo. É como se fosse um nível inconsciente mais profundo. Então é como se a gente estivesse descendo uma escada e no subsolo, lá no primeiro nível, a gente tem essas caixas, gavetas aí do que a gente guardou de coisas de memórias pessoais ou de coisas que a gente reprimiu. Se eu descer mais um nível, eu chego no inconsciente coletivo. E o que seria o inconsciente coletivo? É o reino dos arquétipos. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, acho que provavelmente já. Arquétipos são todas as possibilidades humanas. Esse tipo é o padrão de vivências humanas que a gente pode ter. Então, ser mãe é um arquétipo. Como eu vou ser mãe, de que maneira eu vou dar vida a essa possibilidade, é uma coisa pessoal minha, que vai ser diferente de você, que vai ser diferente de você. Mas o potencial de ser mãe é um potencial arquetípico que todas as mulheres têm. Potencial arquetípico de ser pai, todos os homens compartilham. A maneira como cada um vai ser pai é muito individual. Então, assim, tudo. Quantos são os arquétipos? Não sei, não tem contagem, não tem uma lista de arquétipos, né? A gente às vezes vê lista por aí, que são as possibilidades de vivência humana mais comuns, mais corriqueiras. Mas é infinito. A possibilidade arquetípica, quais são os arquétipos, é um potencial infinito. Então, tudo que a gente pode ter a possibilidade de viver na vida é um arquétipo. É um padrão, uma possibilidade que fica armazenada aí nesse subsolo. Então, fica fácil de ver que o que é inconsciente coletivo é coletivo.
todo mundo bebe dessa fonte, todo mundo acessa esse lugar, de algum jeito. Ou acontece, ou constela na vida. Rola, o que é constelar na vida? Rola algo, algum tipo de situação que a vida traz para mim, uma crise, ou um potencial legal, e eu vivencio algo da minha maneira de dar vida a esse mundo aí arquetípico. Tudo bem? Deu para entender? E que todo mundo bebe dessa fonte. Bem, para terminar essa estrutura, né, que eu falei de consciente e inconsciente. Inconsciente dividido em dois, pessoal e coletivo. O que seria o centro do inconsciente, ao mesmo tempo, o centro da psique, é uma confusão, porque é dúbio. Nunca o Jung definiu certinho se é o centro da psique como um todo, consciente ou inconsciente, ou só do inconsciente, a gente não precisa se preocupar com isso. É o self. Então, tem um famoso eixo ego-self, ego, centro da consciência, o eu, vamos chamar de eu, e self, que seria a totalidade psíquica, né? Eu não tenho acesso direto, mas eu me comunico com esse tal desse self, que é uma instância psíquica, né? O que essa instância psíquica faz? O que é esse tal desse self? Self é o eu maior, ou é a possibilidade divina em mim. Sabe a ideia de que todos nós temos um potencial criativo, somos deuses? Emana desse self. Então, é como se dentro de mim eu tivesse um potencial divino, uma centelha divina, um potencial de Deus, chame como quiser. Um self, com letra maiúscula, um self grandão, um eu grandão, que pulsa e me leva a realizar na vida o meu potencial maior. Criar na minha própria vida um caminho único para mim, que o Jung chamou de processo de individuação. Então, o que é o processo de individuação? É a mais completa e mais ampla realização psíquica. Realização de quem eu sou. Tudo bem? Então, se eu vou realizar o máximo possível de quem eu sou, que diabo é isso na prática? Na prática eu ter a capacidade de sustentar na consciência tudo que eu já sei sobre mim, isso é fácil. Todo mundo tem uma consciência e sustenta na consciência o que eu sei sobre mim. Tudo bem? E aos poucos integrando, tolerando olhar para a sombra. O que eu não gosto de mim, o que eu reprimi porque eu não achei legal, o que a educação me ensinou que é feio, foi lá para a sombra, está lá no subsolo. À medida que eu vou vivendo experiências na vida... Esse é o inconsciente pessoal. Esse é o inconsciente pessoal. À medida que eu vou vivendo experiências na vida, eu vou trazendo conteúdo, vai acontecendo para mim de conteúdos do inconsciente pessoal surgirem na consciência. Se eu me abrir, se eu não falar isso é feio, isso não, isso eu aprendi que é errado, isso não. Claro. Isso freudiana, isso seria correspondente ao conteúdo manifesto, latente, aquele conteúdo que foi reprimido, mas que vai aparecendo no sonho. Tem a ver com o conteúdo reprimido, mas que também pode constelar na vida, não é? Tipo assim, eu aprendi que ter raiva é feio. Pessoas que têm raiva não tem nada a ver, porque a gente deve sublimar e viver só, ser paz, ser serenidade profunda. Então o que eu faço com a raiva? Tento não entrar em contato, eu vou reprimindo, vou jogando lá para o inconsciente pessoal, para a sombra. E aí acontece algo, sei lá, tô no caminho para cá, alguém fecha meu carro, possessa de vida, vem a raiva. Se eu olhar para essa raiva, o que ela pode significar? Ao invés de dizer, não, raiva não posso, é feio, e tentar reprimir de volta, se eu for entrando em contato e sustentando a consciência que eu sou um ser, que posso ser paz e amor pra caramba e tenho raiva. Raiva não é necessariamente feio. Feio é o conceito moral que a gente deu pra raiva. Uma raiva é uma emoção que indica pra mim que algo que é de valor pra mim foi desrespeitado. Alguém ultrapassou meus limites. E pede que eu me posicione, pelo menos pra mim. Eu não preciso ir lá e parar o cara, e dar uma bronca, e brigar na rua, e sei lá o quê. Mas para mim é uma oportunidade de eu identificar o que tem um valor super importante, o que é valoroso para mim, que é o respeito, que é o respeito aos caminhos do outro e meu, a não tomar fechada, não fechar os outros no trânsito, coisas do tipo. Então, isso, por exemplo, seria uma experiência bem simples, onde um conteúdo do inconsciente pessoal vem
né? Ele surge na consciência. E se eu tolerar olhar para isso sem todo o julgamento moral que a gente tem, eu vou, aos poucos, apreendendo. Eu vou tolerando na consciência o fato de que eu sou legalzinha pra caramba Mas que eu posso ter raiva de vez em quando. eu posso ter raiva de vez em quando. Que a sociedade talvez chame de não legalzinho, ou na minha família chamavam de não legalzinho. A gente vai se desprendendo desses conceitos morais e vai aceitando tudo que faz parte de mim. E a minha maneira de sentir raiva, né? E eu vou encontrando caminhos de como eu lido com essa raiva, para dar um exemplo, né? Mas então, o processo de individuação é um processo de trazendo desse inconsciente pessoal da sombra, elementos que ficaram armazenados e que a vida me traz um monte de oportunidade para trazer esse conteúdo. Ou os sonhos, como você bem disse, que é um caminho de emergir elementos do inconsciente pessoal. Ou a psilocibina. Eu também mergulho e trago, tenho a oportunidade de vivenciar aspectos que não necessariamente eu entro em contato se eu não estiver fazendo uma viagem desse tipo, se eu não estiver mergulhando nesse aparato psíquico, no inconsciente de alguma forma. Não é? Então, o processo de individuação é um processo de eu me tornar o máximo possível quem eu sou. Por que quem eu sou? Porque se eu vou integrando o que está guardado lá no meu subsolo, eu vou ampliando as minhas possibilidades, eu vou ampliando os aspectos dos quais eu sou composta. Ao invés de dizer não quero ver, deixa lá, eu vou tolerando enxergar os vários elementos ou aspectos que me compõem. Tudo bem? Então não tem nada a ver com ser perfeita. Não tem nada a ver com virar luz. Tem a ver com tolerar ser luz e sombra ao mesmo tempo na consciência. Difícil pra cacete, né? Mas faz sentido? Isso que ele chamou dessa coisa de individuação, que ele chamou dessa coisa de... Ele diz uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele diz assim, ó, se a vida após a morte existe, não existe, da onde a gente vem, para onde a gente vai, o que significa a vida em termos religiosos, eu não posso dizer como psicólogo, o Jung diz. Mas eu posso dizer, se eu me concentrar na vida psíquica, na psique, que eu posso olhar empiricamente, em termos práticos, eu posso olhar e observar os fenômenos psíquicos, a vida tem um rumo, uma finalidade. E qual seria o significado da vida, a finalidade da vida? Seria realizar o máximo possível do seu potencial. E potencial, de novo, não é virar só coisa boa, né? Tido socialmente como bom. Porque bom e mal é um conceito social. É a gente tolerar na consciência o máximo possível dos elementos dos quais a gente é formado. Tudo bem? Onde entra o inconsciente coletivo nisso? Bom, o inconsciente coletivo é tipo um molde, é tipo esse nível mais baixo, né, mais profundo, mais para baixo. É tipo esse molde das possibilidades das vivências humanas. Então, o meu jeito de viver as possibilidades é meu, é individual. Está no meu caminho de individuação. Se eu quiser copiar o molde teu de ser mãe, eu estou sendo a sua vida e não a minha. Então, nós duas compartilhamos desse molde, desses vários moldes, né? Ou dessas várias caixinhas que dão essas possibilidades diferentes. Agora, a minha forma de vivenciar vai ser única minha. E quanto mais eu for fiel à minha maneira, quanto mais eu for eu mesma, mais eu estou fazendo o meu processo de individuação. Tudo bem? Até aqui, dúvidas? Deu? Acompanhar? Deu? Legal. Então, ó, eu acho que se a gente, então, guardar essas duas, né, esses dois grandes áreas, né, tem uma pancada de livros, exemplos, escritos do Jung, que falam dessa estrutura psíquica, que dão exemplos disso, que falam do processo de individuação. Eu acho que eu espiei aqui meu papel e lembrei que sobre o processo de individuação, é legal a gente falou que não é ser perfeito, não tem nada a ver com ser individualista, porque individualista tem mais a ver com um certo egoísmo, é tudo do meu jeito, a minha forma. Quando eu falo de individuação, eu estou falando de ser um indivíduo único, que não está dividido em 1000 parcelas que estão guardadas lá embaixo que eu não tolero na consciência, né? Eu vou tendo a consciência do todo que eu sou.
E se eu for esse ou chegar o mais próximo possível deste eu sou muito criativa, porque eu crio o meu jeito de viver e não existe um único jeito de viver nada na vida. Então, se eu for fiel ao meu jeito de viver, eu trago um jeito criativo, um jeito que é meu, que vai ser diferente do seu, em N aspectos. Então, eu participo da vida coletiva, da sociedade melhor. Então, quanto mais eu faço o meu processo de individuação, quanto mais eu assumo que eu tenho raiva, quanto mais eu assumo que eu tenho inveja, quanto mais eu posso olhar o que a minha inveja pode representar para mim, o que ela está querendo me mostrar. Por exemplo, né, outro conceito super... sociedade nossa judaico-cristã diz que é feio, né? Nossa, ser invejoso, que coisa feia. Né? Inveja também é uma maneira de eu entrar em contato com algo que tem valor para mim. E se eu entender que eu tenho inveja do jeito dele de falar em público, e eu entender que isso é um valor para mim, e eu procurar me desenvolver no meu jeito de falar em público, a inveja que eu senti dele mostra algo que eu tenho potencial de desenvolver em mim. Então, nesse sentido, é super útil ter inveja, né? Se a gente sair fora desses conceitos morais e a gente for realizando o nosso caminho individual ou de individuação, a gente pode participar coletivamente com mais potência, porque eu trago mais elementos e eu posso ser mais criativa, eu posso mostrar o meu jeito único que vai ser diferente do seu e a gente pode ver dois jeitos únicos e isso pode ser muito mais criativo e complementar. Não sei se faz sentido, realmente, o conceito de inveja, se falou da construção judaico-cristã, essa construção sociocultural, ela está muito atrelada ao desejar mal, ao bem e mal. Não, estou perguntando, estou no pensamento que eu fiz agora, em cima de outros estudos. Então, talvez a inveja ser vista como algo negativo é a construção do desejo do mal, essa construção do demônio que a gente incorpora. E talvez não seja isso. É o anseio por aquele lugar. Não da pessoa, mas ter aquela potencialidade dentro da sua individualidade, individualização. É individuação, né? Então, esse conceito, talvez nessa construção, eu falei sociocultural, ela vem pareada ali com desejar mal, e não é isso. E não é isso. É o se projetar, não querer ocupar o lugar dele. Isso, então o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com a minha inveja, que pode ser uma atitude mal, ruim, negativa, né? Vocês assistiram aquele filme Amadeus, da história do Mozart? Sim. Putz, eu acho aquele filme, aliás, estou com ele bem fresquinho na cabeça que eu assisti de novo recentemente. Eu também. E é demais, vou ver de novo. assisti Agora. Eu assisti recentemente. umas 3 vezes já, mas faz tempo que eu não vejo. Sem dar muito spoiler para quem quiser assistir, mas conta a vida do Mozart, né, do músico, e sob o ponto de vista do Salieri, que era um outro músico que conviveu com Mozart na mesma época e tal. E vai mostrando a inveja que o Salieri sentia do Mozart. Só que a inveja que ele sentia, ele tinha, psiquicamente falando, ele tinha 2 caminhos. Entendeu? Quanto ele invejava o talento do Mozart. E se ele inveja, é porque ele tem potencial de desenvolvimento nele. Então, se ele usasse essa inveja para se dar conta do potencial de desenvolvimento dele como músico, além do que ele já era um músico extraordinário, e ele se esforçasse para se desenvolver, ele realizaria a individuação, ou ele caminharia mais no processo de individuação dele. Se ele pega inveja e sacaneia o Mozart, e assiste um filme, puxa o tapete, sabe, cria confusões, a atitude é ruim. Ele está usando uma experiência de inveja para tomar uma atitude ruim. A atitude a gente pode pensar como positiva ou negativa, mas não o fato de sentir inveja. Hobbes, né, Roberto? O lobo homem é o lobo do próprio homem. Não sei se eu consigo fazer relação aqui. O que me vem à mente, falando com sua esposa aqui, a inveja ela pode ser ética, a depender de como você traz ela para o campo da moral. Né? Porque a partir do momento que você não deseja o mal, a partir do momento que você não coloca nessa posição judaico-cristã de que a inveja ela te leva a subir um calvário, o outro subir um calvário, desejar o mal, ela tem um campo positivo para as relações humanas. Ela tem um campo positivo, porque mostra para mim, né, nós somos um conjunto de sensores. Eu costumo dizer que as emoções, os sentimentos e tal, eles são como um conjunto de sensores internos, a gente poderia fazer essa analogia, que indica para mim coisas importantes que estão acontecendo com o meu ser. E se eu entender e procurar o que aquilo representa para mim, na minha vida, eu talvez tenha um monte de dica legal. Seja da raiva, da inveja, dos ciúmes, da emoção que a gente vai falando.
Bom, então para fechar essa ideia de individuação, quanto mais individuado a gente está, ou quanto mais nesse processo a gente está, mais a gente pode participar coletivamente de uma forma legal. Porque imagina se o Salieri desenvolvesse mais ainda o potencial dele de música, o que ele ia trazer para o coletivo, que beleza, então a gente participa melhor. E vamos lembrar que individuação é um processo que nunca termina. Não dá para dizer se a pessoa está individuada ou não está, sabe? A gente está o tempo inteiro numa construção que nunca esgota o que eu posso realizar de mim. Então, quanto mais eu vou tirando coisa lá do meu subsolo, mais coisa vai aparecer, tipo uma cebola. Eu vou caminhando em camadas da cebola. Termina? Eu chego no núcleo? Bom, teoricamente não. Teoricamente a gente nunca chega. Mas a gente se aproxima à medida que a gente vai fazendo esse caminhar. Muito bem, então, pensando nesses, na estrutura psíquica e na finalidade da vida psíquica, que é a individuação, o processo de individuação, eu me tornar quem eu sou, a gente pode pensar como que o processo de desenvolvimento acontece ao longo da vida. Tudo bem? Então, a gente nasce, nós somos seres hiperdependentes. Se a gente não tiver pai e mãe para nutrir, para alimentar, para trocar fralda, para cuidar da saúde, então a gente morre. Não é assim? A gente é super dependente. Então, toda a primeira metade da vida, né, o Jung pensa a vida de uma forma bem ampla, como duas metades, primeira e segunda metade da vida. Primeira metade da vida é um amplo caminho de desenvolvimento de autonomia e independência. Então a gente nasce super dependente, aí a gente começa a ir na escola. O que pai e mãe faz? Vai ensinando a gente a se virar sozinho. Então amarra seu tênis, então come o lanche sozinho, então socializa depois, né? Acho que antes até de ir na escola, vai criando alguma certa independência, dá comida na boca, depois a gente vai aprendendo a comer sozinho. Aí a gente vai na escola, a gente vai aprendendo a se virar sozinho num contexto de conflito, de divisão do brinquedo. A gente vai fazendo um grande caminho de autonomia e independência. Para a gente fazer esse caminho de autonomia e independência, a gente vai aprendendo a se virar sozinho e a viver em sociedade. Então a gente vai aprendendo leis e regras sociais, não é assim? É feio não dividir o brinquedo, você precisa ser legal com o coleguinha, você precisa pagar suas contas quando você vira adulto, você precisa atender a compromissos, respeitar horário. Então a gente aprende um monte de regra coletiva, regra da sociedade, não é assim? E a gente vai construindo esse caminho. Bom, consigo eu me virar em sociedade? Se eu fizer um bom desenvolvimento, consigo. Eu consigo me relacionar com os outros, eu consigo atender os meus compromissos, eu crio uma profissão, não é assim? Eu acho uma profissão, estudo. Isso tudo, olha, veja que o que eu estou descrevendo, esse caminho de autonomia e independência, é um caminho de especialização. Se eu aprender que é mais legal dividir o brinquedo do que tomar o brinquedo para mim, eu escolhi um tipo de comportamento, dividir o brinquedo. Se eu escolhi uma profissão, eu escolhi uma área do conhecimento, especialização de novo. Uma estrada só, e as outras estradas que eu não escolhi, ficaram com potenciais do meu desenvolvimento que não foram realizados, certo? Então, se eu fui lá estudar engenharia, eu fui para a área das exatas e não aprendi nada, quase nada da área de humanas. Então, a gente vai especializando, a gente vai fazendo essa estrada por esse caminho. Esse grande percurso de desenvolvimento de autonomia e independência, que é um desenvolvimento especializado, eu selecionei determinadas palhetas, né? Eu tenho uma gama de cores possíveis da personalidade, eu escolhi determinadas coisas que eu estudei mais matemática, fui para engenharia, eu escolhi mais o pensamento lógico do que as emoções, eu fui escolhendo, eu fui me especializando num determinado conjunto de coisas. Essa primeira metade da vida inteira, o Jung falava muito que é um desenvolvimento do ego, porque é sustentar na consciência um conjunto de especializações, seja de área de conhecimento, de tipo de comportamento e tudo mais, né? É sustentar na consciência um conjunto todo de especializações. Bom, é a jornada do herói. O caminho do herói é exatamente esse caminho de desenvolvimento da consciência. E que é um desenvolvimento desse conjunto enorme de especializações. Bom, o que aconteceu com o que eu não escolhi? E que eu também tinha o potencial de realizar?
falar no inconsciente pessoal. E tem um potencial do inconsciente coletivo arquetípico para eu vivenciar. Então, a segunda metade da vida seria todo um caminho de vivenciar a vida não vivida. O que eu não tive a oportunidade de fazer, eu tenho então a oportunidade de trazer para a consciência, de desenvolver, de vivenciar. Bom, vai dar para fazer tudo? Não, o processo de individuação nunca termina, a gente já falou isso antes. Mas uma gama de possibilidades do que está lá no meu inconsciente pessoal, que eu não pude vivenciar, ou porque minha mãe e meu pai ensinaram que era feio, ou porque eu me especializei em área de conhecimento, está lá como um potencial para eu trazer como vida agora vivida. Por que só na segunda metade da vida e não na primeira? Porque, em teoria, o que o Jung observou é que o ego precisa estar bem estruturado, ele precisa ter feito esse longo caminho e ele precisa ele precisa ser um gerentão bem bom e ter vivenciado um monte de possibilidades para daí ele estar forte o suficiente para tolerar, trazer um monte de coisa que a gente acha que é lata do lixo, que a gente acha que não é legal. Se eu não estiver estruturada, se eu estiver muito insegura, se eu tiver uma autoestima muito baixa, eu vou dizer, não, imagina, eu não posso de jeito nenhum, porque senão eu vou ser amada. E eu não tolero integrar mais conteúdos. Então a gente faz esse longo caminho, que é esse caminho do ego, para daí na metade da vida, né, ter uma mudança de ênfase de vida psíquica. O que é essa mudança de ênfase? É a possibilidade de eu me voltar. Eu não fiz toda uma adaptação coletiva, a gente não falou disso? Eu tenho uma profissão, eu participo coletivamente do meio social de uma forma legal, a partir da minha especialização. Eu aprendi regras de como conviver com as pessoas. Então eu fiz toda essa adaptação social e sou um indivíduo autônomo o suficiente em sociedade. Para daí, na segunda metade da vida, eu me voltar como energia psíquica, como olhar mais para dentro de mim e eu poder resgatar o que é a vida não vivida. Então, eu vou, tipo, enquanto a minha energia está muito mais para essa adaptação social, na segunda metade da vida a minha energia está muito mais para essa integração interior, para olhar para o meu mundo, sabe, caminho de autodesenvolvimento. Se eu não fiz alguma coisa em paralelo aí na primeira metade da vida, começa a dar uma vontade louca de fazer. Porque fazer mais do mesmo, sabe, arrumar outro emprego, ganhar mais dinheiro, ter um papel social legal, mas igual, equivalente ao que eu já fiz antes, não é que não tem valor, continua tendo valor, mas não é o que me chama atenção, porque eu já sei que eu sei fazer isso. Me chama atenção fazer coisas que têm mais significado para mim. E o que tem mais significado para mim? Algo que me chama dentro. E que aí eu vou descobrir, eu vou procurar integrar, eu vou... Então a gente fala de qual é o significado da vida, o que tem valor para mim num lugar mais profundo, o que eu estou fazendo aqui, o que significa estar vivo. Essas questões todas são questões muito mais da segunda metade da vida, né, de dar mais significado para a existência. Quanto mais significado eu der para a existência, significa que mais parcelas minhas eu estou integrando na consciência. Tudo bem? Faz sentido? Isso é a falta que faz a gente cuidar mais. Oi? É o que falta na gente que faz cuidar. É o que a gente vive. É o que falta na gente. Né? Ó, o que falta na gente faz correr atrás. A gente acorda um belo dia e fala assim, puta, eu tenho uma vida legal, sou bem sucedida, tenho minha profissão, sou reconhecida pela minha profissão, conquistei pode ser até que a gente sempre queira conquistar mais, faz parte também, né, do ego, mas puta, tá sem graça. É a busca da sentido. completude. É a busca da completude, que seria o equivalente a falar do processo de individuação. Quem rege o processo de individuação? O self, essa parcela divina em mim, né? Que me inspira a cada vez mais assimilar, ser criadora da minha própria vida. Como eu sou criadora da minha própria vida? Acessando esse lugar de criatividade mais profunda, ou seja, trazendo mais desse potencial de outras possibilidades que não foram vividas. Senão a vida seria uma mesmice sem fim, penso eu assim. Tudo bem? Então o que a gente faz quando a gente faz psilocibina? Ver as possibilidades. Vai buscar lá embaixo, lá em cima, sei lá onde tá. Mas a gente vai buscar aspectos meus que ficaram reprimidos, eu revejo histórias minhas de vida, possibilidades do que eu não aprendi, eu posso aprender, subo para aprender. Possibilidades, eu amplio o meu leque de possibilidades. Então tem experiência melhor ou pior? Não. Eu penso para mim que não. Que experiência eu preciso? Bom, não sei, porque aquilo que eu não pude
vivenciar na primeira metade da vida, sei lá como foi a minha primeira metade da vida, foi diferente da sua, foi diferente da sua, foi diferente da sua. Aquilo que eu não pude vivenciar, ou aquilo que pulsa em mim para dar mais significado, aquilo que me inspira a ir correr atrás, ou ir buscar, tem a ver com a minha história de vida, com o que eu vivi ou não vivi, que vai ser diferente do que cada um viveu. Então existe viagem, para mim, existe viagem melhor ou pior? Eu penso que não. Existe a viagem que eu preciso para integrar aspectos psíquicos que têm a ver com a minha vida, com as minhas potencialidades não vividas. À vontade. Tudo bem? Então, se eu fui para baixo ou fui para cima, eu vivo me perguntando isso, né? O que significa ir para baixo ou para cima? Né? A gente pode pensar em viagens mais de estruturação do ego. Talvez se meu ego precise de uma estruturação, seria um caminho, pensar a viagem para baixo, mas talvez a viagem para baixo também seja ir buscar na sombra, no porão, coisas que ficaram reprimidas e que eu dei um significado ruim, ou porque a sociedade dá um significado ruim, e eu posso coletar de volta. E não quer dizer que eu vou agir puxando o tapete, se eu achar inveja lá embaixo. Quer dizer que eu encontrei algo que eu poderia desenvolver em mim e que eu invejo no outro e que o outro pode ser um espelho para eu desenvolver em mim. Então, tudo a gente fala que é barro, é massa bruta, é matéria-prima para transformar o chumbo em ouro, essas metáforas. Para transformar o chumbo, a sombra, o cinzento, em divino, em ouro, em potencial de criação, em metal nobre, né? Então, tanto faz que tipo de viagem eu tenho. A gente também na psicologia analítica, a psicologia analítica está estudando muito psilocibina, teve congressos já sobre isso, trazendo psiquiatra, psicólogo e tal. Agora a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica lançou um curso que eu estou fazendo de como, um monte de técnicas e pensamentos de como integrar viagens psicodélicas, com um monte de estudo por trás disso, tudo baseado na linguagem do Jung, né? É grupo de psicólogo junguiano que está fazendo isso. Talvez outras áreas estejam fazendo algo a respeito também, mas é que eu não conheço. Então, estou falando desse viés da psicologia analítica. Então, a ideia muito da psicologia analítica, ou do Jung, é que a gente tem a viagem que a gente precisa. Que a gente precisa para completude, para completar várias. É como se a gente tivesse um armário cheio de gaveta, vários a gente já preencheu e vivenciou, outros ainda não. O que eu posso abrir de gaveta lá e trazer para a consciência e vivenciar para ir completando o potencial da minha vivência, da minha vida como um todo, né, a maior realização minha em vida, a realização psíquica, tem a ver com as viagens que eu tenho. Então, talvez em várias etapas diferentes da vida, se a gente fizer viagem em várias etapas, a gente vai acessar outros tipos de coisa, que são tipo outros arquivos, outras possibilidades de conhecimento que eu vou acessando para ir completando nesse armário, para ficar com o armário mais completo possível. Tudo bem? Tem, acho que mais uma coisa legal da gente pensar, que é assim, se eu falei que a primeira metade da vida ela é uma grande especialização, um monte de coisa ficou de lado, o que faz esse que ficou de lado vir à tona, né? O que faz essa coisa que ficou de lado vir à tona? Então Jung falava assim, que a psique, o nosso movimento psíquico é sempre compensatório. Então, se eu fiquei muito racional, o que ele quer dizer com compensatório? Ele quer dizer assim, ó, um desenvolvimento no processo de individuação seria eu ser racional, lógico, e eu ser emocional. Eu vivenciar a cabeça lógica, a princípio lógico, e eu vivenciar o oposto disso, as emoções. Se a gente pensar como duas, né, um par de opostos, né, eu vivenciar os dois lados. Bom, se eu aprendi que emoção é mimimi, esquece isso. Você tem que ser racional, tem que ser racional. E eu desenvolvi muito mais o lado racional. É muito difícil a gente ter um equilíbrio, ter desenvolvido os dois ao mesmo tempo. Primeira metade da vida, a tendência é que a gente fez seleções. A gente selecionou mais um tipo de vivência do que outro. Eu estou dando exemplo em cima de racionalidade, por exemplo, só. Né? A gente pode pensar em vários exemplos. Então, se eu fui muito mais racional, e se a psique é compensatória, ela vai compensar esse excesso de energia, de desenvolvimento num lugar, numa área só, e vai trazer o oposto. Então, ela vai me trazer, vai constelar, ou vai rolar para mim, ou eu vou inconscientemente me interessar por coisas que tenham
possibilidade de vivência do posto. Então, quanto mais unilateral a gente for, ou quanto mais a gente for muito especialista, né? Eu posso ter sido especialista na primeira metade da vida, meio que no meio do caminho aqui. Sei lá, fiz engenharia, mas me interessei um pouco por humanas. Ainda que eu tenha desenvolvido mais o lado lógico engenheira, me interessei um pouco por humanas. Então eu não estou tão unilateral. Quanto mais unilateral eu for muito área de humanas ou muito exatas, vai constelar, eu vou me interessar, vai aparecer um desejo, vem algo do inconsciente que traz à tona a possibilidade de viver o oposto. Ou vem um sonho, ou vem uma viagem muito compensatória. Eu gosto de pensar nas viagens também como compensações de coisas que a gente não pode vivenciar, porque a gente se especializou. Então, presentão, seja lá o monstro que eu encontrei na frente, ou o ser de luz, ou... Isso é tudo forma, imagem, forma que a psique dá, mas é um presentão, porque está trazendo uma compensação de um negócio que eu fui muito para um lado e que talvez tenha ficado de lado, não tenha tido a possibilidade de ver. Tá fazendo sentido? Tá ficando muito abstrato, muito lógico, dá para compreender? A turma viaja bem, aí você está entendendo bem. A gente fala bem com outras palavras, mas... É que como a linguagem é outra, legal, né? Muito boa. Deixa eu pensar mais se eu esqueci alguma coisa que é muito importante nisso que eu estou falando. Na primeira metade, segunda metade, buscar lá embaixo, que não teve e tal. Bom, então aí eu acho que se a gente pensa então esse desenvolvimento, né? Primeira metade, o Jung também faz uma analogia que eu gosto muito, que ele fala que a vida é igual o caminho que o sol faz no céu. O sol nasce da sombra, da noite, do inconsciente, um símbolo do inconsciente, e ele vai subindo no céu, vai iluminando cada vez uma região mais ampla. Esse seria o desenvolvimento da nossa consciência, até que chega o meio-dia, o ápice do dia, onde o sol está mais alto no céu, ilumina mais longe. É eu consciente da vida externa, da vida social, do eu no mundo, do eu em relação à sociedade. Então, sei lá, de novo, a profissão, se eu escolhi casar, se eu não escolhi casar, o estilo de vida que eu escolhi para mim é o ponto de iluminação máxima. É eu chegar no meu maior potencial de vivência ou de realização na vida consciente, na vida do dia a dia, terrena. E aí, na segunda metade da vida, seria esse movimento do entardecer, do sol ir baixando até ele chegar no horizonte de volta e escurecer. Esse ponto do escurecimento total seria a morte. A morte para essa vida, né? A consciência se apagando, o que a gente entende como consciência desperta nesta vida. E esse movimento de baixar do sol e baixando no horizonte seria essa mudança de ênfase, que ao invés de eu querer subir para iluminar mais as minhas possibilidades mais concretas de vida na sociedade, eu quero iluminar para dentro. Então eu começo a me perguntar quem eu sou, qual o significado da existência que eu estou fazendo aqui. Eu começo a olhar para dentro de mim e achar esses materiais perdidos aí, vamos dizer assim, e ter curiosidade de vivenciar a vida não vivida. Então, a ênfase de olhar para dentro seria uma ênfase do meio-dia da vida, do meio da vida, desse ápice da vida, do ego, para aí o ego está mais em contato, mais esse eixo que eu falei antes, ego-self, quer dizer, um ego que conversa com esse princípio divino dentro de mim e que está em harmonia. Não toma mais a decisão sozinho, o ego, porque assim eu faço sozinho e a vida é assim, nada mais existe. Eu começo a falar, bom, eu não sei se depende só tanto de mim fazer as coisas, porque emerge de dentro de mim, de um lugar que eu não controlo, inspiração, criatividade para resolver problemas. De onde emerge? Bom, dessa instância que o Jung chamou de céu. Então é uma colaboração, uma parceria. Eu não preciso dar conta tanto sozinha, desse jeito autossuficiente que o ego acha que é o racional, é a lógica que vai resolver, a minha capacidade de resolver problema. Aí eu durmo, acordo de manhã e me vem uma ideia pronta de como eu resolvo aquele problema que o ego não estava resolvendo. Bom, então existe um lugar criativo dentro de mim que colabora comigo e também traz soluções ou possibilidades. Esse seria, nessa imagem do sol,
seria o meio da vida, esse ponto máximo, onde o ego sabe bem do que ele é capaz, mas ele entendeu que ele não é soberano sozinho aqui dentro, e que tem muito mais chão para baixo e potencial de criatividade, de descobrir e de fazer essa parceria interna com o inconsciente e trazer um monte de coisa de outro lugar. Tudo bem? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão religare, que é o tal do religere ou religare, que é a etimologia da palavra religião. Qual é o princípio? Por que existe religião? Para que a religião serve? Do ponto de vista psíquico, eu estou falando o tempo inteiro do ponto de vista psíquico, tá? Então, a religião seria o potencial de eu me religar ao divino, a Deus, ao mundo espiritual, não é assim? Só que se eu entender isso, tudo bem? Se eu entender isso, religar como frequentar uma religião, atender às regras daquela religião, toda religião tem regras. Se eu vou na igreja católica, tem horário que a missa começa, tem o ritual que é sempre daquele jeito. Se eu participar de qualquer ritual religioso, numa missa católica, do ponto de vista prático, sem fazer um efeito em mim, de eu mergulhar dentro, de eu me sentir conectada a uma força maior, a um princípio divino, não está servindo de nada, psiquicamente falando. Porque o religar é de fato eu ser tocada, seja por uma religião ou por outras experiências na vida, não é só a religião, não é? Eu ser tocada e entender que não é o ego sozinho que habita essa casa, que tem uma conexão com Deus, com o self, com o princípio divino em mim, que é capaz de criar soluções, que é capaz de criar mundos, que é capaz de criar possibilidades, né? Então eu acho muito legal vários vídeos, e as experiências que a gente viveu também, mas vários vídeos de psilocibina que fala, né, dessa possibilidade de religação interna, porque a gente experiencia, vivencia uma experiência tão além da consciência normal e a gente entra em contato com um mundo que é tão mais expandido que o que seria Deus se não isso? Seria tudo aquilo que vai além do que a gente consegue aprender na consciência atual no mundo ordinário. Não é isso? Então é uma puta experiência de religar com algo maior, com algo que tem um luminoso, que tem essa energia, né, que tem esse princípio maior dentro de mim, lá, sei lá. E a gente vai, pela consciência que a gente tem, vai tentar determinar qual é o lugar. Não sei nem se existe lugar. Onde está? Está aqui dentro? Ninguém ouve. Não sei o lugar físico disso, né? Mas é uma religação do ego que passa a viver uma vida em comunhão, em ligação, em comunicação com esse princípio divino em mim. Que é o coletivo. Que é o quê? O coletivo. O que eu ia perguntar. O coletivo em que sentido? Ah, tá. Entendo que eu enxergo Deus em você e eu posso me enxergar em você, mas você em mim. Então nós fazemos parte de um todo. Da mesma experiência, o mesmo átomo que habita na mesa é o átomo que habita em mim. Isso. Então essa busca pela individualidade, ontem até eu postei e eu apaguei isso um pouquinho. Quando eu acendo uma vela para você e te dou uma luz, Madre Teresa de Calcutá, é o que vale na vida, eu estou acendendo para mim. Então a escuridão que eu enxergo em você é a minha escuridão. Isso. Então estou viajando já, que minha pergunta era outra. Tá? Não, mas é isso mesmo. A psilocibina bateu, mentira. E daí perguntou, quem ou o que é o divino? Porque a partir daí, aí vamos desse divino como um mar, que a gente sempre fala na Buda. Que ou quem é o divino? A individualização talvez seria o conceito de alma, entendeu? Nossa, você misturou tanta coisa tão importante. Misturei, mas eu sou assim, eu sou doido. Você deu psilocibina por aí? Você ainda não conhecia, né? Hoje não. É de domingo. Eu fiquei com água na boca. Não precisa. Ele não precisa, Sim, já vai entendeu? Assim, as de conexões. alma no sentido de individualização desse coletivo. Ó, eu vou te contar o que o Jung... Eu vou ficar o tempo inteiro na linguagem Porque eu só indiana. tinha... tudo bem, perfeito, a gente tenta... Mas eu acho que tem um paralelo com o que você está falando. Tá. Então, assim, ó, a alma do Jung é a psique como um todo. Psique é igual a alma.
né? O meu princípio psíquico, o que é meu princípio psíquico? É o total da potencialidade de desenvolvimento que tem a ver com expansão de consciência, que tem a ver com integração na consciência. Quanto mais eu integrar na consciência, mais completa eu estou. Até que, em teoria, um lugar que talvez nunca seja de verdade alcançável, é mais utópico, é mais uma ideia, até que eu seja o todo, eu seja Deus interno, ou seja, o potencial completo. Né? A gente nunca chega a essa completude, mas quanto mais eu expando, mais ligada com esse princípio divino em mim eu estou, mais eu estou tolerando todos esses elementos na consciência. E quanto mais amplo eu estou, ao mesmo tempo que eu abarco, né, uma realidade muito maior, certamente mais humilde eu estou também. Porque eu tô juntando esses dois opostos. Super poderosa, entendendo que eu sou todo, entendendo que eu não sou nada, porque tudo é tão maior que eu. Então eu junto as duas polaridades de opostos na consciência. Eu estou perguntando isso porque eu me emociono sempre. É exatamente da minha primeira viagem até a última que foi domingo. Todas. Esse conceito de alma, esse conceito do que é o sumo. Sabe? Aí eu perguntei, onde eu subo para aprender, onde eu desço para aprender? Isso é muito tátil para mim nas minhas viagens. Eu consigo trazer isso, por isso que eu estou questionando. O que você está falando é uma construção desde o dia 21 de junho. Legal. Entendeu? Que eu venho trazendo desde a nossa saúde. Que bacana. Então, por isso que eu estou perguntando. Então, o que você fala, eu pergunto dessa individualização, eu vi muito isso até aquela na sua casa que ela fez. As outras aqui eu consigo enxergar. Quando eu pergunto o mar, se fosse legal, acho que não sei se foi a Mari, falou para o mar, nós somos uma gota no oceano, assim. Então, eu falei, a alma, dentro dessa função, desse fluxo, eu enxergo tudo muito por fluxo. Sim. Mas dentro desse fluxo, a alma seria uma correnteza, seria uma onda, entendeu? Nós seríamos, por isso que eu perguntei da alma, esse encontro com o divino. Nós somos individualizados, mas nós fazemos parte de um todo. Uma correnteza de um rio precisa de todas aquelas moléculas para ir. Nós somos uma delas. Entendeu? Isso, é mais ou menos assim, ó, eu te diria, né, na ideia indiana, é mais ou menos assim. Eu sou uma gotinha, e aí, essa gotinha, eu vou juntando, eu vou descobrindo que tem um monte de gotinhas aqui no meu inconsciente pessoal. E eu vou juntando mais gotinhas, E eu passo a ser formada de um todo maior, que tem muitas gotinhas. Mas se eu olhar para cima ou para baixo, para o lado, para o outro, eu sou virei uma gotona, cheia de gotinhas de partículas, e sou o todo, mas ao mesmo tempo continuo uma parcela de um todo maior, que nunca termina. Então eu sou o todo daquele universo, mas sou uma gotinha se eu olhar a galáxia. Sabe, que é a ideia do todo e do nada? Eu sou e sou só uma centelha de um todo maior. Então são essas ideias que você vê que percebe que tem a ver com essa dualidade nossa, não é? E que quanto mais eu tolero, uma consciência que tolera essa individualidade conscientemente, né, eu sou muito potente e eu não sei nada. Eu sou muito poderosa e eu sou impotente. Quanto mais eu percebo o lugar onde eu sou muito poderosa e o lugar onde eu sou impotente, são dois opostos. Quanto mais eu tolero isso na consciência, mais eu estou fazendo o meu caminho. Mais individuada, no processo de individuação eu estou, mais eu entendo que eu tenho muita potência e mais eu entendo que essa potência pode não significar nada, mas eu tenho que é o todo e o nada. Eu pensei nisso agora, é o todo e o nada. É o todo e o nada. Mas Né? isso Essas aí é viagens alma? todas. Isso é alma? Você está perguntando o que é alma? Isso? Não, É o processo de o que eu perguntei da água do oceano, eu vi isso numa viagem muito clara. Aí eu materializei, né, fiz uma metáfora da correnteza. Então, na verdade, eu enxerguei como uma grande fumaça, como um grande fluxo. Todos nós estamos aqui, é um grande fluxo. Mas Sim, nossa consciência consegue individualizar. O que é alma? É esse processo no que eu perguntei, individualizado, quando eu consigo te enxergar como um ser independente, que não sou eu, como um ser independente.
mas ao mesmo tempo Você fazer pensa parte que do é algo, uma fluxo. coisa coletiva ou individual? Não, É é isso? individual, é isso. Ela respondeu. É individual. É individual, é A individual. alma é a sua psique. Sua psique é feita do que você conhece de você ou que você não conhece de você. Ponto. O que é a alma? É esse tudo. A ideia junguiana é essa. A gente pode discordar, a gente pode achar outras linguagens que falam diferentes, mas a alma é isso. Pra mim, você está perguntando uma coisa, está respondendo, eu consegui juntar. Agora eu entendi. Ah, não, ela respondeu. Não, mas eu não vou conseguir. É que aí eu viajei um pouco mais longe. Tá bom, tá bom. Tudo bem? Entendi. Dúvidas? Não? Legal, então eu acho que a gente podia olhar um pouco para tipos psicofálicos. 15 minutos? Quer dar um, Não. quer dar um intervalo? Não, eu Você quero não tem esquentar tempo. um salgadinho. Ah, Desculpa, Tá. eu me mexi. Então eu acho que a gente também pode conversar sobre tipos psicológicos. Quando o Max fala do MBTI, né, que tipo que é a soma das Sim, 4 sim. letrinhas, como é que é, todo mundo sabe o seu tipo, não sabe o seu tipo e tal, né? e se muda. Se tem essa, você Se fala muda. dessa parte da primeira metade da vida e da segunda metade da vida, que você tem e que está fazendo sentido, acho que aqui para um monte de gente. Isso pode se refletir numa mudança? Em teoria não, mas É. eu já vou contar por que a gente sente que muda. Ou por que a gente faz o teste e fica diferente e tal. Então assim, ó, o Myers-Briggs, que fez o MBTI, a mãe e filha, que pegaram toda a pesquisa que Jung fez e transformaram isso num teste chamado MBTI e tal. Para o Jung, a quarta letrinha, né, então eu sou extrovertida ou introvertida, eu sou sensação e intuição, a segunda dupla de opostos ou de letrinhas, a terceira pensamento e sentimento, a terceira dupla de letrinhas, a quarta dupla de letrinha, que é J ou P, não existe para Jung. Isso foi uma invenção dessa mãe e filha, que eu acho super legal, eu adoro o MBTI, a gente pode falar disso. Mas eu queria me ater às 3 primeiras letrinhas. Por isso que eu me confundo com as duas últimas um pouquinho. Eu sempre, puta, mas a terceira eu já resolvia, eu não tinha estudado. Elas que acrescentaram na teoria. Então elas falam o seguinte, ó, elas falam que E ou I, N ou S, T ou F, P ou J. Estas duas têm a ver com como eu me organizo no mundo interno e externo. Tudo bem, para Jung só tem essa primeira. A minha relação com o mundo interno e externo, no sentido de atitude em relação ao mundo externo e interno. Né? Elas acrescentaram essa última. O que é extroversão ou introversão? Extroversão e introversão é como a minha energia psíquica, para onde ela tem a maior tendência de estar. Se a minha energia psíquica tem maior tendência de estar fora na vida, eu sou extrovertida. Se tem a maior tendência de estar dentro, voltada a mim mesma, eu sou introvertida. Que diabo quer dizer esse treco de energia psíquica para fora ou para dentro? Então, em termos práticos, é assim. Se eu me relaciono criativamente mais com tendência com o mundo externo, então, ao mesmo tempo que eu estou interagindo com vocês, mundo externo, para mim, eu estou pensando melhor, eu estou bombando de ideias, eu me relaciono, a minha energia psíquica está mais voltada para fora, como tendência. Isso a gente chama de extroversão. Então, o que me abastece, o que me energiza, é estar para fora no mundo. É fazer viagem física com uma linha na rua, é fazer viagem de uma linha na rua, é conhecer lugares novos, é me relacionar com pessoas. Essa é a minha primeira tendência. Se eu me energizo mais, ficando mais sozinha no meu mundo e brincando com a viagem interna, com as minhas reflexões, com a minha contemplação, com as minhas reflexões e tal, eu sou introvertida. Tem um mundo aqui dentro. Se eu me relaciono mais com o mundo interno, a minha tendência é introversão. Então, olha só, não dá para ser as duas ao mesmo tempo igualmente desenvolvidas. A gente, como tendência, tem mais de um lado do que o outro. Se eu for mais extroversão, não quer dizer que eu não tenha introversão. Eu tenho. Mas ela está onde? No inconsciente pessoal. Ela está lá guardada, ela não é a minha tendência maior. Eu desenvolvi na primeira metade da vida mais extroversão. Né? Uma coisa de mais para o mundo. Fora. O mundo concreto, fora. Se eu desenvolvi mais introversão, eu tive a tendência de ficar mais no mundo dentro.
E onde está a minha extroversão? Também tem extroversão. No inconsciente pessoal. O que acontece na metade da vida? Não é desenvolver aquilo que eu não desenvolvi? Então o que acontece? Se eu era super extrovertida, eu começo a ficar mais reflexiva, ter mais vontade de ficar mais calada. Achei que eu tinha errado meu teste. Sabe? Eu não quero ver Ela já ninguém. ia fazer Não agora. quero ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Tem graça o oposto. Eu quero ir embora cedo. Tem graça o oposto. Meu marido, super extrovertido. Eu não quero ver agora ninguém. virou caseiro. Chega. Eu não quero. Cansei. Eu fico cansada. Isso. Eu sei o que é Agora isso. eu mudei, eu virei introvertida ao invés de extrovertida. Em teoria, não. É que tem uma ênfase tão grande na minha vida agora. Olhar porque eu não desenvolvi, tem tanta mais graça ficar reflexiva dentro de casa, que quase que parece pra mim que eu virei o oposto. Não é exatamente. É só o seria caminho exatamente. normal. Seria o desenvolver. Por favor. Não é a busca, achando sempre. Não tô deprimida. Vai. Individualização. Jungiano sempre. O equilíbrio, você passa a ter esse processo reflexivo para entender o mundo lá fora, você vai caminhando para o equilíbrio. Você vai do 8 pro 80, você vai caminhando pro E aí é o equilíbrio. introvertido e extrovertido. Mas nesse caso, a dupla de opostos é introversão e extroversão. Mas eu fico exatamente Mas não no vem. meio. Em teoria, não. A gente sempre vai, Introvertido. mesmo que seja um pouco, tender para um lado e vai ser o mesmo lado a vida inteira. É que talvez em teoria, talvez nesse momento a gente esteja muito mais colocando ênfase do outro lado, que parece que eu virei o oposto. Ah, não, vai juntar e a minha tendência vai continuar e vai continuar sendo minha tendência. Só que eu vou desenvolver mais daquilo que eu não tinha desenvolvido. Que é uma busca por equilíbrio. Que é uma busca sempre, a gente tende a busca para o equilíbrio. Ainda que o equilíbrio, em teoria, nunca seja 100% alcançado. Mas a gente busca o equilíbrio. Legal? Tem Então- água no teu copo aí? Putz, acabou. Você não bebeu água agora? Eu bebi, mas ó, Tá tá... com gelo? Não, sem nada, obrigada. Obrigado. Então, introversão e extroversão. Primeira dupla tem a ver atitude para o mundo fora. Se eu fico mais para o mundo fora, para o mundo... E para que mundo eu fico mais? Para o mundo de fora ou para o mundo de dentro. Tudo bem? Daí, as funções, né? A atitude em relação ao mundo. E aí, as duas funções, duas pares que têm a ver com as funções. Então, primeiro, a primeira dupla de opostos é intuição, obrigada. Intuição e sensação. Intuição e sensação tem a ver com como eu capto o mundo. Como na minha cabeça, os meus sensores aqui, vamos dizer assim, captam o mundo, né? Como eu percebo o mundo. Tem a ver com a percepção do mundo. Então, se eu perceber o mundo da forma sensação, eu sou ligado aos 5 sentidos. Então, eu sou bastante concreta, eu sou bastante sensação. Eu me guio, meu GPS tem a ver com uma orientação prática no mundo. Sim. Tudo bem? Eu descrevo as coisas com fatos. Então, sei lá, eu vou daqui para Moema, vai descer uns 5,5 km, eu vou pegar a avenida aqui, que eu nem sei nome, porque eu não sou sensação, obviamente. Eu vou pegar o viaduto, vou dizer o nome da avenida, eu vou pegar o viaduto, que é o XPTO, eu vou passar o viaduto e pego a avenida lá, justamente no seu nome, pra vocês verem qual é a minha sensação bem ruim. E aí eu vou fazer esse caminho, entro pra dentro do bairro, blá blá blá, é assim, assado, vai estar escuro, vai estar dia, vai estar noite, eu descrevo fatos. Essa é uma pessoa que apreende, percebe o mundo através da sensação. Alguém que aprende o mundo através da intuição, S, isso é S. Quem são os S's? Não tem essa. Não tem essa. Hoje Imagina. não. Hoje não. Ah, puxa. Meu GPS é volante. Verdade. Por isso que eu nunca vejo nome de rua. É aquele autor da literatura que descreve isso. Isso, Que fatos. nervoso. Esse não vai pra mim. Porque você é ele. Né? É, Então, só tem um S na só sala. tem um S na sala. Eu sei que eu sou. Você fez o teste ontem. Ah, é aqui do lado? É daquilo que nós estamos falando. Qual é, Eu Zé? sei, né? Ele não é do cogumelo ainda. Aí, ENTP. É o meu, Sem intuição. mesmo que o meu. É igual a Márcia. ENTP. NTP. Então você é extrovertido, vai mais para o mundo fora, como tendência. Agora virou consulta particular. Você deu, né? É mais intuição. Então, como que é intuição? Como que aprende o mundo? Como capta o mundo? Né?
capta o mundo fazendo associações. Então, eu vou dar um exemplo muito... Porque amplia com as possibilidades, porque procura... porque conecta um negócio com o outro. Quer ver um exemplo? Eu atendo meu consultório na Avenida Pavão, em Moema. E me liga uma paciente que tinha marcado comigo, estava atendendo presencial lá, e ela fala assim pra mim: escuta, eu já passei na rua, na Avenida Pavão, e eu não acho o seu prédio. Eu não sei se eu passei, eu tô no quarteirão, não sei das quantas. E eu falei: não, é super fácil, é um prédio azul. Um prédio azul. Aí ela assim: um prédio azul? Tá. Aí ela demora mais 15 minutos pra chegar. E eu falei: caramba, no primeiro quarteirão, um prédio azul só tem o meu, então como que ela não achou? Será que eu não expliquei direito? Será que eu dei o número errado? O prédio azul, no primeiro quarteirão. Ela chega e fala assim: só vou te contar um negócio. Ela chegou: ai, que legal, achei e tal. Só vou te contar um negócio, seu prédio não é azul. Eu falei: meu prédio não é azul, mas eu tô aqui há 10 anos. Como que o prédio não é azul? Aí depois que terminou a consulta, Você desceu e foi olhar, né? fui olhar. Acontece que o prédio é de vidro e ele reflete o azul do céu. E eu assumi como azul. Então, assim, não está tão ligado aos fatos concretos. Está ligado à ideia que você fez na sua cabeça do treco. Nossa, essa sou eu total, pelo amor de Deus. E como assim o outro tem que Mas tem ter? graus pra E isso. como também. assim? Como é? Alguém bem dissociada que nem eu faz isso. Olha, eu vou gastar 10 anos, fica bem desconectado. Você tá louco. Você tá Enlouqueceu, a pessoa enlouqueceu. Tá, probleminha. É isso. Legal, O prédio do outro lado. O seu é branco. Ele na primeira vez, entendeu? Que o prédio É assim. é de vidro, não é azul, né? Então, assim, então é isso. Quem é sensação vai numa festa e no dia seguinte descreve a festa. Putz, estava legal, no fundo tinha comida, um buffet, não sei, descreve fatos. Tinha uma banda tocando lá no fundo, depois da comida. Aqui na frente tinha um monte de gente vestida assim, vestida assado. Então, Interessante esse exemplo, porque você fica achando que você não é bom de memória, mas não não tem é. nada a ver com memória. É porque você realmente isso não acha é. que você é maluco, não é só isso. Quem é intuição vai descrever assim, ó. Putz, lembrou minha balada de 15 anos. Fez uma associação com um negócio, um significado que tem pra você, com uma experiência que você viveu, com um conteúdo. Sabe aquele filme? É que nem a festa daquele filme. Sabe Mas isso assim? não é um espectro. Não existem dois Tem- extremos. E você... Isso. Porque eu me vejo... Tem as Outros dois. porcentagens ali, se você olhar no Momento, teste. Uma coisa, um momento de... E existe também o objeto da tua atenção. Coisas que te É, atraem mas tem mais, umas você que não presta são, mais sim. atenção e coisas que você é mais... Sim, mas o que te É um atrai? espectro é definitivo. É isso Não, ou não, é não, assim, ó, eu tô 68, caricaturando, eu tô falando dos dois 880. Eu tô descrevendo uma sensação pura, uma intuição pura. A gente raramente está tão nos extremos. A gente está um pouco aqui no meio. Porque como no teste que a gente fez, Muito Sim. bom. é um espectro aqui, mas as Isso. respostas que você dá não é binário. Não. Existe um grau, né, do Isso, lado bom. do outro. Bom, Eu bem imagino que seja apontado. da mesma forma. Isso, é bem apontado, é isso mesmo. Você É vai uma ver que lá tem tendência. porcentagem. Tem as né? porcentagens, se você entrar lá. E que devem ser variáveis ao longo da vida. E só a Mariana, que é Isso. 99%. Mas é o que você fala assim, é predominância. Predominância naquele momento. É predominância, é uma tendência, né? Apenas fica assim, é porque o leonino. E aí todo leonino, não, é uma predominância. Outra é aquariano. É uma predominância de comportamento. Mas existem outras coisas que também interferem, né? Sim, mas olha, eu acho que um jeito legal da gente pensar é o seguinte: é que nem ser destro. Se você é destro, significa que você começou na vida, sei lá por que motivo, escrevendo com a mão direita, e você desenvolveu tanto a escrita com a mão direita, que você é capaz de escrever com a esquerda? Mas você vai escrever mais lento, vai ser um garrancho, vai ser mais difícil e tal. É a mesma coisa com essas funções. Se eu sou mais sensação, eu treinei tanto, ficou tão automático a sensação para mim, que a minha tendência sempre vai ser mais sensação. Agora, não precisa ser extremado de sensação. E eu consigo usar a intuição, lógico, eu uso a intuição. Mas eu uso menos a intuição, um percentual menor do que a sensação. Inverte? Em teoria, não. O que acontece é que no meio da vida, se eu sou sensação, vem um desejo enorme, natural, de trazer um não vivido. Rola para mim o desejo de viver coisas que tenham mais a ver com a intuição, e vice-versa. Então é sempre a possibilidade de eu completar com aquilo que me faltou.
Tudo bem? Mas eu tô caricaturando, eu tô falando de uma sensação muito forte, tô falando de uma intuição muito forte. É meio que o meio do caminho, a gente tem os dois mesmo. Só vai acontecer uma prevalência de um lado ou de outro. Então a sensação e a intuição, sensação e intuição é como eu leio, como eu aprendo, como eu percebo o mundo. A partir do jeito que eu aprendo o mundo, eu tomo decisões na vida. Então, tomar decisão eu tomo do jeito pensamento ou do jeito sentimento. TOF no teste. Não é feeling, porque é sentimento, o teste em inglês é feeling. TOF. Se eu tomar decisão do jeito T, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu li no mundo, se eu tomar decisão do jeito T, eu tomo a decisão por lógica, prós e contras, certo e errado. Tudo bem? Esse é o jeito de tomada de decisão do pensamento. O jeito de tomada de decisão do sentimento é o que tem valor para mim. Então a gente diz que quem desenvolve mais a função sentimento é mais pessoal. É um princípio mais pessoal. É o que tem valor para mim, não é o certo e errado. Pode ser mais certo continuar numa carreira. Eu estou ganhando muito dinheiro, mas tem valor para mim largar tudo e fazer outra coisa da vida. E ganhar muito menos. É o que tem valor para mim. Então eu desprendo do certo e errado. E o certo e errado tem mais a ver com regras que são mais coletivas, que a gente aprendeu. Mais conceitos, mais conceitual. Então a gente diz que é mais impessoal. Mas a gente, como um todo, precisa desenvolver na vida o lado pessoal e o lado impessoal. Regras que são comuns a todos, princípios coletivos e princípios pessoais. Individuação é o todo, não é abandonar um lado para ser outro. Então, esse é o T e o F. Se eu até a primeira metade da vida fui mais T, começa a vir um desejo enorme de pensar o que tem mais valor para mim e não ligar tanto para o jeito que eu tomava decisão antes. Se eu sou mais F, eu começo a me interessar mais por T, por um pensamento mais lógico, começa a ter mais graça, começa a emergir mais isso. Tudo bem? Então, esses são os 3 pares que o Jung I ou E, N ou S, T ou F, ele nem trouxe um conceito que a Myers-Briggs tem, que aí ela fala de julgamento e percepção, ela está falando de eu ser mais J, eu, julgamento, eu me planejo mais, eu lido com a vida externa, fazendo plano, me organizando com antecedência, estou fazendo definições antecipadamente. Se eu sou P, eu namoro com as possibilidades e eu deixo para concretizar a minha maneira de última hora, mais flexível. Então, se você liga para alguém que é J e fala assim, vamos numa festa semana que vem, a pessoa vai olhar o calendário, se não tiver nada no calendário, ela vai pôr no calendário J. E ela está planejada aí na festa. Se você ligar no dia da festa e falar, sabe, tô com dor de cabeça, não vou mais, provavelmente você vai irritar essa pessoa. E pô, ela se planejou toda. Daí não vai pra festa. Significa. Significa. Eu sou um Nós P. somos 2 NTJ aqui. Nós somos em 6 T's e 9 F's. Hoje, aqui. Hoje. T e T. Quem é T, levanta a mão. Quem é T, levanta a mão. É isso? Rodrigão. Eu tô dando conta dessas É, siglas. Gil. Tá tudo embaralhado. Tudo é. Os J's, quem que é J? Vamos lá, levanta os J's. Ai, gente. Você é P, P. por isso você não sabia. Então, o J, assim, faz planinho, sabe? E se organiza pra... Então, o P fala assim, você liga pro P e fala, vamos numa festa semana que vem? O P vai dizer, legal, uma festa, putz, acho que eu tô afim, posso te confirmar no dia? Aí no dia vai dizer assim, vamos nessa. Ou marca 5, ao mesmo tempo. Ou marca 5 e decide na hora, porque lida com flexibilidade para decidir na hora o que tá afim, o que faz mais sentido, toma uma decisão mais em cima da hora. Mas se estressa menos com as mudanças também. Se estressa menos com as mudanças, tem mais É uma flexibilidade. sensação que eu vejo. É responsável. Sim, sou eu. Não, Eu sou, é J, ela é P. eu sou P. Se estressa menos, tá aí Menos. responsável. E totalmente. E aí acontece o que a gente tá vendo Totalmente. aqui. Olha Vai só. indo, vai dando certo, você não sabe como. Porque, Mas tá certo. por enquanto, umas coisas não, mas o otimismo vai ser lembrado das que deram, né? Eu arrumado, sim, ainda. Muito bom. Vai. Esse é Aí esse é. teste.
assertivo do É mais esse momento. teste. Gente, eu sou aí que muito acrescenta P. mais um negócio. Sou muito P. Mas olha só que legal, acontece o que está acontecendo aqui. Se eu tenho na consciência um tipo N, eu vou olhar para quem é S, o meu oposto, que está na sombra. A sombra é o que eu não gosto em mim, que eu rejeitei. Eu vou falar, puta que saco, detalhista pra cacete. Não aguento ouvir essa pessoa falando ou ler esse livro tão detalhista. Quem é S, olha para quem é N, o oposto fala, meu, que sem noção, chamou um prédio de azul, tá 10 anos lá, entendeu? Então, a gente não gosta do oposto. Por isso que a gente se especializou sendo S, ou se especializou sendo N. Por isso que o trabalho de trazer a sombra para a consciência, do jeito que eu escrevi aqui é lindo. Na prática, é do cacete, a gente não quer. Ser detalhista desse jeito, eu acho muito mais legal ser N. Percebe? Ou vice-versa. Né? Ser viajandão, que nem essa daí, eu gosto muito mais de uma coisa mais prática. Então, a gente não gosta do que está na sombra. Por isso que eu joguei lá para a lata do lixo, por isso que eu reprimi. E ter que abrir espaço em mim para deixar o oposto do que eu vivi acontecer, não é exatamente um processo gostoso, legal, ai que delícia. Mas essas características, elas são inatas? Ou você professora de Eu especialização? ia perguntar isso, porque A especialização é eu como tenho uma história busca, pessoal que eu é quero como uma perguntar. escolha, ainda que inconsciente, a especialização. toda- Ó, a gente não sabe. Não sabe. Fudeu, a gente não sabe. A gente na psicologia junguiana pensa que somos seres biopsicossociais. Então, biológicos. A minha genética influencia na experiência que eu vou ter. Psico é essa carga psíquica, como as emoções acontecem em mim, o que eu trago de berço, se a gente traz algo de berço, ou o que emerge para mim a partir do momento que eu nasço. Na vida hoje já se sabe que na vida intrauterina já faz uma diferença enorme. Existe algo antes? Sei lá, não dá para provar. Então, essa é a carga psíquica, é o tipo de resposta psíquica que eu vou dar a uma situação que eu estou vivendo. Social, porque o meio social que a gente está influencia muito. Se eu tiver vivido numa zona de guerra, eu vou ter um tipo de coisa que eu vou desenvolver em especialização de como captar sinais. Talvez eu fique muito mais sensação, porque eu fico nos 5 sentidos, captando sinal de bomba para me proteger, do que se eu viver numa zona pacífica, talvez, não sei. Vai ter mais sensação lá ou menos. É tudo pergunta meio sem resposta. Mas que esses 3 componentes influenciam a formação de quem a gente é, influencia. Posso? Claro. Na parte do cérebro, do sistema nervoso, como é que ele reage ao mundo, né? Não é todo mundo igual, mas também não é todo mundo diferente, isso a gente já sabe. Então, isso que ela está falando, grosso modo, se você for olhar todo mundo, vai, 50% gen, 50% meio. E aí vocês vão, talvez alguns lembrem do colégio, tinha uma coisa chamada genótipo e uma coisa chamada fenótipo. Nós somos sempre fenótipo. O gen é uma possibilidade e depende de onde ele vai estar. Então aí é o meio. Gen mais meio é fenótipo. Então a personalidade, essas coisas que ela está falando, você nasce com um potencial genético, de acordo com alguma coisa genética, mas depende do meio que você desenvolveu aquele gene. Então aí você pode mais por ter, mais por isso que não é 100%. Por isso que não é ou esse ou esse, não. É uma coisa que vai para lá e para cá com porcentagem. Porque é uma combinação. O gene nunca é determinante e o meio nunca é determinante. É sempre uma combinação. Então, porque o meio muda, né? Tanto interno quanto externo, e você tem, além e o gene, você, por exemplo, a cor de olho, nós temos um monte de genes. E aí você tem, soma alguns para cá, outros para baixo, e assim um monte de coisas. Né? O nosso genótipo humano, o genoma, é gigante. E aí tem um gene que desenvolve numa época, porque o meio, daí tem uma outra hora que ele está num outro meio, que ele some, o outro aparece. Não é determinante. Não existe essa no corpo. Não tem essa determinação. E como está embaixo, o bloco está em cima, não existe a determinação. Fluxo. Aí você começa a entender um pouquinho quando eu falo de fluxo mesmo. Isso o fluxo é aqui também. Sempre em fluxo.
Só que aí também, o ego também, aí depende de como que o meio atua, que a gente brinca muito do cérebro esquerdo e direito. Se o meio hoje, ele é assim, né, de estímulo do cérebro esquerdo, estímulo bastante forte do cérebro esquerdo. Você vai tomar as decisões muito mais de cérebro esquerdo, que são as limitadas, as imperfeitas, as incompletas, as teóricas, que é como a gente vive em sociedade hoje, muito teórico. Isso é mais, a tendência agora é o woke, então agora você acorda, a criança acorda, não sabe se é menino ou menina. Claro, então, é enlouquecedor, mas porque o meio ainda, e o nosso meio de lado esquerdo, gigante. Do lado direito é o cérebro que enxerga essa totalidade. Probleminha, ele não fala. Quem fala é o esquerdo. Então você fala comigo, a gente é uma espécie que tem 300 mil anos, fala há 50 mil. Então a fala é um quarto da existência da espécie só, não determina o ser humano. Nós ainda estamos aprendendo a falar em relação à nossa existência. Então esse cara, toda vez que a gente conversa, é limitado, que é o que eu falo para vocês, quando vai contar a viagem. Você viaja com o direito, com uma certa guiança do esquerdo, mas na hora que você conta, é esquerdo. Você já está contando errado, mesmo que seja um tesão ou uma bosta. Você está contando sempre errado. Você entende neste lado. Então, um dos exercícios que eu proponho sempre para vocês é isso. Esquece de contar um pouco, fica nele, sente, vai para lá e para cá. Com o tempo, apesar do corpo caloso não permitir muito permite a passagem de 3% da informação só. Então a gente tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, a maior parte do tempo. E aí você tem que tentar treinar essa conversa. Isso é o que Buda fala, o caminho do meio. Você junta esse com esse e vai pelo meio, muda a conduta no meio. Sei que eu estou viajando um pouco dentro do que você está falando, mas só para mostrar esse wiggle, como fala o Alan Watts. Eu ia falar justamente o que você falou, existe um conceito junguiano, que é uma teoria, que você está trazendo e elucida muita coisa, e existe a empiria. Então, que é uma coisa que eu enxergo Jung, eu mesmo sou estudioso do Jung, então eu vou enxergar uma coisa diferente do especialista. O Jung, como ele tem uma experiência transcendental praticamente perfeita, mas ele, no momento em que ele existia, ele precisava contar de um jeito que ele não ficasse... Ele foi execrado num certo momento. Para ele não ser destruído, ele organizou de um jeito cerebral. Então, é legal, a Dani fala, ela sempre leva para esse funcionamento aqui, ó, cerebral. Mas é usando os dois. É que tem essa parte não cerebral que ele não entra. Ele mesmo, eu sou psicólogo, não posso ir além. Mas ele pessoalmente entende o além. Você estuda bastante a vida dele? Se eu estudei? Ou só... Eu estudei bastante a vida Ele dele. fala alguma coisa? Escreve algo Há assim? controvérsias, ele nunca assumiu por escrito que ele tomou ou não, mas ele fez experiências com inconsciente, seja com substância ou não, e ele relatou, ele documentou Mas essa não deu experiência. método, nada, ele só... Ele falou que ele usou imaginação ativa, Assim, que, imaginação ativa é um negócio que você fala muito bem. que é uma forma de você rebaixar um pouco o ego, mergulhar no inconsciente, explorar o inconsciente em você, que é o que a gente faz na psilocibina, né? Só que em teoria sem substância. Já foi realmente destruída por ter feito isso. Não deixou publicar os livros até muito recentemente. Tem menos de 20 anos que esses livros foram publicados, porque ele tinha medo de ser tomado como místico e destruir a psicologia dele. Mas ele fez umas experiências bem bacanas. Porque ele vai além, né? Vai. Ele vai além do aspecto da psicologia, né? Vai. Ele vai para a questão existencial. Vai. Isso é total de quem acredita que existe algo além, porque vivenciou, né? Ele construiu uma casa, chama a Casa do Borning, que é uma torre. Fez tudo um castelinho, parece um castelinho meio medieval, e ele ficava em reclusão nessa casa por meses, principalmente no inverno. Não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tinha na casa. Ele pegava água do rio congelado, do lago congelado na frente da casa dele, ele aquecia a lenha, cortava a lenha, aquecia. Então ele é bem primitivo, assim, bem no sentido de sair fora da civilização.
E as experiências grandes que ele teve com o inconsciente foram nessa casa, tipo, em reclusão, fora da civilização. E ele... Ou a gente arrumou outra técnica que não precisava tomar nada. Pois é, mas ele fez umas coisas malucas. Ele pintou umas pedras, depois olhando pro lado de fora para afastar os maus espíritos. Tem uma porrada de viagens, assim, que você vê até concretamente na casa, sabe assim? Vocês falam sobre a mescalina na vida dele? Não. Não, isso não é assumido. Não é assumido, Tipo, mas, não é mas assumido. tem algum boato, pelo menos? Tem um boato, mas assim, tipo, tem um escrito, todo mundo cita sempre, tem um dos livros do Jung que é um escrito por ele, dizendo que ele acha muito perigoso, que ele não aprova, não Isso é incentiva usar nenhum Mescalina é tipo um de psicodélico substância. do capto. É o Mescalina. peiote. Porque é o risco de psicose, porque ele acha que ele quase psicotizou. Porque experiência, imagina naquela época, quem tem uma experiência tão transcendental assim, A pessoa acha que tá ficando louca. tá ficando louca. Se não tiver teve bem um lance orientado. meio assim. Mas Então todo ele mundo assim, que não foi além incentivou tem isso. certeza. É. A história da humanidade sempre é assim. Não, mas tem gente que vem O louco, aqui e mas fica o louco é isso, desesperado. É alguém que sai da norma para poder levar a lei. A pessoa precisa ter Mas coragem. Uma coisa Né? interessante que você está falando, muitos aqui, inclusive hoje você teve um comecinho dessa percepção quando você chegou, que você estava falando. Depois que você vai, você aprende a relaxar o ego, que é isso, o ego cerebral, que é o que faz o psicodélico, né? Sim. Ele ativa o receptor 2A, diminui o fluxo sanguíneo em 5 pontos do cérebro. Quer dizer, não é uma substância ativadora do cérebro, é uma substância desligadora do cérebro. Esse que é o grande negócio do psicodélico, você entende? É diferente da cocaína, que é ativadora do cérebro. É o que o Freud usava. Sim. O Jung usava, teoricamente, um desativador, teve experiência lá de 1 ano na ilha, não sei o que, ela tem essa história aí. Você falou que é um boato, é boato mesmo, mas enfim, tudo bem. Mas muitas pessoas daqui conseguem depois fazer sem nada, a partir desse treinamento com o psicodélico. Né? Posso contar o seu exemplo, né? A Márcia. Márcia é T, super cientista, médica, né? Diretora da indústria farmacêutica, racional, cacete. Aí nós fomos fazer a nossa... eu exagero. É lógico, tô no meu só papel, é né? uma De historinha. sobrevivência. Uma historinha. tô contando Sobreviver. Gosto. Relaxa aí. Aí a nossa irmã mais nova veio para a experiência. E a gente ficou, tá deprimida, tomando antidepressivo. Porra, vamos lá. Aí ela, pá, Mari, pá, Tô fumando esse negócio. vamos aí. E aí no dia, ela demorou um ano para topar. Quando ela topou, mas eu também vou, né? Vou acompanhar vocês. Aí eu e a Mari, a Flávia aqui no quarto, eu e a Mari lá fora, a Márcia veio também. Aí chegou com iPad, 2 livros, falou, ficar 5, 6 horas sem fazer porra nenhuma, né? Pô, sei lá. Aí tá lá, pegou o livro, começou a ler, daqui a pouco ela levanta a cabeça, nossa, sentindo um pouco de tortura. Né? Aí a Mariana, senta um pouquinho ali e fecha o olho. A Mariana sentou, fechou o olho. Na viagem da Flávia, na hora, juntas. Aí ela ficou uns 10 minutos, levanta-se. É isso que vocês fazem? Não precisa tomar nada? Não precisa tomar nada. Tá Que tudo assustada. certo. Então, provavelmente o que o Jung depois chamou de sonho lúcido, como é que chamava? Imaginação ativa. Imaginação ativa. É isso aí. É. Então ele deu nomes cerebrais concretos para meditação. Isso é meditar. É. A gente treina no instituto, quando a gente faz a formação, fazer imaginação ativa guiada, entrando para dentro, para baixo e para esse porão, usando música só, sem nenhuma substância. Então aquieta o ego com meditação, aquieta com respiração, aquieta, deixa vir imagem e segue o caminho da imagem. Né? Sem usar nada. É tão potente quanto o psicodélico, na minha experiência pessoal? Para mim, não. Eu não consegui chegar num estágio que é tão potente quanto tomando uma substância, mas... Mas dá pra treinar. Mas tem uma luz no fim do túnel. É treinável. É treinável. Porque eu falei pro Marcos, quando vim aqui conhecer ele, que o cérebro ele aprende o caminho. Porque é impressionante, o registro fica. Eu contei um pouco. O Caio, só para explicar para o pessoal, na vida, Caio, nunca mais. o Caio não é da turma do psicodélico ainda, ele é da Provida, a vida inteira. Esse Provida, ele se retirou e ele teve uma experiência, uma transcendência maravilhosa com a ayahuasca. E aí a gente está
Mas assim, eu tomei uma Falei, vez. venha, né? Claro, fica Foi com a gente. iluminei naquele dia e nunca mais vou tomar, porque deve ir atrás de como. Eu falo, você vai chegar nesse estado sem precisar de forma física, porque é o inferno, né? É fácil passar muito mal. E aí eu vi que é treino. E assim, e é muito incrível, porque você, quando você olha para dentro de você, está disposto a treinar isso, chegar nisso, você fica autodidata, porque a forma como eu chego não é como eu não tenho que te ensinar. Sim, é isso. E aí que está a busca, entendeu? De você conseguir, essa é a religação que você estava falando, religar e tal, é você colocar para fora E o que você está falando tem tudo a ver com o processo de individuação, porque o processo de individuação, meu, seu, é único de cada um de nós. Então não adianta eu copiar o seu caminho, fazer como você faz, eu preciso descobrir o meu. Então não adianta eu ter uma viagem, eu querer ter uma viagem igual à viagem de outra pessoa. Porque aquela viagem foi feita, aconteceu, foi concebida pela psique daquela pessoa, porque aquela pessoa precisa para fazer o processo dela. A minha é outra, eu sou outra pessoa. Né? Se eu tentar viver a vida dele, eu vou tentar ser a Dilson e não Daniela. Eu preciso ser a melhor Daniela possível que eu consiga ser. E a melhor não é perfeita. É o mais consciente de todos os aspectos em mim, principalmente do que eu não gosto. Se estão lá na sombra, deixar isso emergir, vir, sabe? Então, o estado de iluminação seria um estado de consciência plena de todos esses aspectos meus. E não um estado de perfeição, onde não existe sombra, no sentido de coisas que eu desprezo em mim. Continuar tendo coisas que eu desprezo em mim, mas eu tolero desprezar menos, tentar fazer um novo juízo de valor e trazer para a consciência. Mas é incrível como você, quando a gente parte para vivenciar essas coisas, como a gente chega num lugar em que você experiencia uma iluminação total, até da sombra, de consciência, mas aquilo não é a realidade da tua vida, do teu dia a dia. Porque quando você vive um momento psicotérico, por exemplo, uma viagem de psilocibina, ou de qualquer outra coisa que seja, você não mantém aquele estado de consciência de luz plena, depois que o grau passa. Mas, de certa forma, você vivenciou e experienciou aquilo, e os resultados daquela experiência passam a te deixar mais completo, e aí, assim, no seu dia a dia, você consegue ter um comportamento mais de acordo com aquilo que você é, a partir dali, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Mas o que eu acho interessante é assim, porque a máquina é perfeita, né? O cérebro é perfeito. É quando você consegue ter o registro de que aquilo, de como aquilo é, você passa a buscar viver plenamente aquilo que você viu na viagem. E aí você passa a trabalhar para conseguir que aquilo seja o seu estado constante de vida, né? Ou seja, você se vê dentro de uma solução, de uma ligação, de uma harmonia, vamos dizer assim, que é mais interessante do que quando você não está. Mas por que não posso viver assim? É isso. E aí você passa a buscar isso. Sim. Por isso que o desenvolvimento nunca termina. Porque eu posso ter tido uma experiência que me mostra o que é possível. Mas sustentar isso na vida consciente do dia a dia, eu não vivo esse estado o tempo inteiro. É muito difícil e requer outros passos. Até porque se você, a partir do momento que você se desenvolve, você vai gerando outras situações que autoalimentam esse próprio processo. Então nunca tem fim isso. É isso aí. Nunca tem fim. Essa é a ideia. Mas acho que é isso. Acho que a gente podia fazer uma rodada de comentário, pergunta. Eu queria fazer só uma pergunta sobre Jung, que eu acho que é uma coisa que é bem emblemática da figura dele, que são a proposta que ele fez de análise daquelas 4 perguntas fundamentais, que são tão conhecidas e tal. Queria que você falasse. Que pergunta você está fazendo? Da quem sou, onde estou, para onde vou. Tá. Que é bem existencial isso. O que você tem a dizer sobre isso? Onde você chegou quando você estudou isso? É relevante, como dizem que é, não é? Olha, eu vou te dizer o que eu entendi, como eu aprendi lá no Instituto, tá? Eu entendo que essas perguntas é alguém que fez uma interpretação de Jung e transformou nessas perguntas. Não é um treco do Jung raiz, né? Mas eu acho que faz todo sentido essa proposta das perguntas, porque o Jung o tempo inteiro incentivou a gente, além de olhar
quem eu sou, onde estou, né, o meu momento atual, quem eu sou e o meu momento atual, ele, para mim, isso é uma ampliação, ele ampliou o tempo inteiro do para quê. Então, se eu estou vivendo essa experiência nesse momento, e eu me perguntar que significado tem para que isso agora, para que eu tive esta viagem psicodélica, ou este sonho, ou estou olhando esta experiência prática que estou vivendo na vida desta forma agora. Então, à medida que eu amplo, para que é a pergunta mais abrangente, mais ampla. Porque para que busca significado. Então, é menos uma pergunta mais prática. Bom, nenhuma delas são exatamente práticas, mas menos uma pergunta mais que transcende mais ao significado comum que a gente dá. Então, é uma maneira da gente ampliar mais para o todo. Não sei, faz sentido para vocês? Porque faz, é um ponto de vista, né? Porque, na verdade, eu estava te perguntando assim, o quanto isso porque isso é muito falado em relação ao eu nunca vi alguém falar assim, tipo, quando você faz um teste assim, coisas que são feitas a partir da teoria dele, isso não é, você vai ver mesmo que você falou, não é a raiz dele, né? E foi algo que atribui a ele. Mas essas 4 perguntas no Instituto a gente nunca trabalhou elas no treino, porque não é algo dele. Não saiu isso, não. Mas vocês ouviram isso? Que ele ampliando as perguntas que a gente devia fazer para nós mesmos, sempre procurando esse caminho prospectivo, quer dizer, finalista da psique, né? Que é para quê? Para que isso acontece para mim agora? Para que isso acontece dessa forma? Esse para quê é bem legal. Mas as outras perguntas... Porque você vê que são perguntas que não têm resposta. E que estão muito ligadas a crenças que são individuais de cada um. Quem sou? Se você for uma parte religiosa ou até filosófica, cada um vai responder isso de um jeito e não tem certo e errado. Então são coisas assim que fazem você navegar para poder chegar em algum lugar que vai ser bom para você. Não é algo pragmático de você falar, nesse teste, por exemplo, você fala, bom, isso te leva a ser isso. É algo muito mais filosófico do que... É muito mais filosófico, mas tem, acho que, uma baita provocação por trás. E a gente nunca é um estado estático. Se a gente está falando de processo de individuação, a gente está falando sempre de ampliar possibilidades. Então, o que eu entendo de mim hoje vai ser diferente do que eu entendo de mim daqui a 5 anos, ou o que eu entendia de mim há 5 anos atrás. Não é? Então, são perguntas que provocam falar assim, mas espera, você está nesta situação agora. Você responde sobre quem você é, se você dá alguma resposta para essa pergunta, é sobre o seu estado atual, mas o seu estado atual amanhã é diferente. Então traz sempre junto de si uma proposta de ampliação. Não sei, eu entendo assim. Legal falar do pra quê também. O pra quê é fantástico. Eu não sabia que ele fazia isso. Pra quê? Porque a gente só tem função. Se você olhar filosoficamente, cada um tem uma função. E o que eu brinco com a turma aqui você tem que entender a sua função. Na hora que você sobe e desce, fora entender um monte de coisa do dia a dia mesmo, de si mesmo, do lado esquerdo, que é o cérebro simples, que é onde a maioria tem que ficar nesse negócio, que é simplinho. O pra quê do esquerdo, né? Você foi estudar, treinar, não sei o quê, eu sirvo para, eu sou médico. Para quê, né? A função. Mas quando você começa a estudar o outro lado, que é esse lado que integra, que enxerga o eu sou, que não é isso aqui é um pedaço do eu sou. Que tem um eu sou original. Sim. Né? Nós temos Big Bang, quiser no material tem Big Bang, então tem um eu sou, que não é nós. Nós fazemos parte daquilo. E dá para vai além, né? Big Bang tem algo antes, né? Não é nada. Aquela explosão tem uma, né, quem sabe um pouco de física, tem uma organização ali, até a inflação, até a expansão, tem uma sequência de eventos pós Big Bang. Então tem antes também. E a função de carregar a consciência, né? Que a gente carrega, somos carregadores de consciência, né? Você leva isso, das coisas que você falou. Quem é o self? O self você pode ver como um total mesmo. O inconsciente coletivo montado no self. E aí cada um pega um pedaço do arquétipo e interpreta a função. Você junta lá seus arquétipos, eu junto os meus, e a função. E aí a tentativa
como ele fala, né, que você... É interessante a linguagem dele, né? Você vai na sua sombra, você vai no seu completo e aí você participa somando, né, a criatividade. Mas não é para você, não é nem para o outro. Não. É para o conjunto, é para o self existente, que é para o eu sou. Para o todo, mas eu acho uma coisa muito legal que Eu ele entendi costuma do falar. self que você falou, Marcos. O self você considera o eu sou total ou o indivíduo, cada um é o Então, self? linguagem, precisa tomar cuidado, que quem está falando é sempre o esquerdo, então está sempre errado. E aí a gente tem que tentar meio que, por isso que demora para a gente Porque eu passar um entendi que o conceito. self, cada um tinha um self. Então, depende de quem fala, sim. Depende de como você olha, sim. Sim. Mas você pode... Não, mas ele mesmo falou que cada um de nós, ó, talvez ajude assim, cada um de nós tem um self. Um self com letra maiúscula, esse A princípio consciência divino em individual. mim, a consciência divina em mim, que vai além do que o ego sabe. O ego é um traço pequenininho perto do divino em mim. Então, eu tenho uma estrutura interna que não é um lugar, né? Quando eu falo estrutura, é um princípio, sabe? Então, tem um conceito, um princípio conceitual, o self, que é essa centelha divina, ou esse princípio divino em mim. Você tem o seu, ele tem o seu, tem o seu, tem o seu, tem o seu. Só que a gente faz parte do todo. Então, se a gente pensar em humanidade, como um todo, existe, além de cada um de nós, uma gota, existe o oceano. Então, existe um self grupal, um self universal, eu chamo isso de unus mundus, que é a alma do mundo, que é o princípio único do mundo, de unir. E todos nós somos parte desse todo. Então, a mesma coisa que a gente falar que a gente está aqui no planeta Terra, e aqui tem um eu que comanda um monte de coisa, mas e um planeta que gira, mas tem uma galáxia. Então depende de que foco que você está colocando. Entendi. Sabe? Não, eu não tinha entendido. Quando você explicou do self, eu achei que era que ele determinava que era algo. Eu não tinha ampliado isso que você fez agora. É que eu vou em várias instâncias com a mesma palavra. Entendi. Tá? É justamente esse exercício que a gente faz aqui nas quartas, que é pegar, às vezes você pega uma palavra e você fica muito preso naquele conceito. Isso é um conceito do lado esquerdo. Beleza, serve para você atravessar a rua e não ser atropelado, só. Ir até a geladeira e achar comida, serve para isso. Mas se você quer entender mais ainda, você tem que pegar a palavra e vai com ela. Vai embora, solta do esquerdo. Que é o que a psilocibina facilita quando ela desliga 5 pontos do córtex, desliga. Pronto, aí a autorreferência e a autobiografia fica fluida. Então aí você pode entender a referência de onde você vem. Nós não somos agentes causais do universo. Você não causa o universo. Você é causado por, você faz parte. Em ciclo, causa e não causa, que nem a música. Por que você gosta da música? Por causa do silêncio. Porque ela não existe no intervalo. Então é o existe, não existe, existe, não existe. É o sim, o não, existe, não existe. É tudo, nada, tudo, nada. Tudo funciona assim. A gente só precisa tomar cuidado quando está